Estamos lá gravando, vamos começar aqui, dar início às nossas atividades. Vou pedir para a Ana Rubim, que gentilmente se colocou aí para fazer a nossa abertura. Vamos lá, Ana? Então, vamos, gente, nos desligando mentalmente, emocionalmente de nossos problemas, nos harmonizando, buscando nosso equilíbrio interior, entrelaçando nossas auras, com um pensamento amoroso, fraterno, com todos os nossos companheiros e todos aqueles que estão nos assistindo. Vamos também nos ligando aos nossos protetores individuais e com essa equipe do plano espiritual, né? E o dirigente desse trabalho. E assim, vamos pedindo para que nosso aprendizado hoje surta muitos frutos, não só para hoje, mas para durante muito tempo, né? Vamos agradecendo a tudo que recebemos nessa semana e que esse conhecimento possa nos resultar numa linha de caminhos de fluidos de amor para todos aqueles que cruzarem nossos caminhos, né? Assim, vamos aos nossos estudos com muito amor, muita paz, serenidade para nosso aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigado, Ana Rubim. Dá uma boa tarde aqui, já dei geral, mas agora o pessoal que chegou, né? A Ana Cristina, tá com máscara, muito bem, né, Ana Cristina, assim que tem que ser. A Aide e a Rosina também chegando aí, gente, olha aí. Então vamos lá, que hoje nós vamos tentar fazer duas aulas, na verdade, como é que é o nome? Duas passagens, nós vamos tentar ver, duas passagens, que estão meio interligadas lá no Evangelho de Lucas. Deixa eu só botar aqui, que eu já estou colocando já a aula seguinte, olha só como eu estou apressadinho, né? Deixa eu só tirar o meu rostinho daqui. Muito bem, ok, pronto. Então, só começando aqui para falar sobre o conteúdo aí do nosso canal, o Espírito do Evangelho. Eu vou começar aqui pela direita, pelo capítulo 23, porque hoje eu percebi que lá no YouTube, pelos computadores, por alguma razão que eu desconheço, o capítulo 23, lá no YouTube, pelo computador, está dando só 4 minutos. Então, 4 minutos ele interrompe. Por que está acontecendo isso? Não tenho a menor ideia. Isso aconteceu hoje, ontem estava tudo normal, mas pelo celular está normal e pelos aplicativos de áudio também está normal. Então, se de repente alguém não ouviu o capítulo 23 e for ouvir pelo computador, talvez dê algum galho. Eu espero que o YouTube resolva isso ao longo aí do dia. Mas só para dar esse toque, se não der pelo celular dá para ouvir e pelos aplicativos de áudio também. A aula passada está lá, Parábola do Filho Pródigo, essa passagem fantástica lá de Lucas. Acho que foi uma aula bem interessante. Deixa eu colocar a Regina Domingues aqui. No sábado, eu fiz essa exposição sobre ser um trabalhador no bem, pegando uma frase de Jesus, falando que é famosa, né? A colheita é grande, alguns falam que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, Jesus pedindo isso, e nós, como nós podemos nos colocar em relação a isso? Temos que abrir um centro espírita, temos que montar uma ONG, ou, de repente, as coisas podem ser um pouco mais simples. De repente, ter boas atitudes, a gentileza, começar por aí, né? Começar pelo básico. Então, falamos aí um pouquinho sobre esse assunto. E hoje, quarta-feira, nós temos mais um podcast. E é esse podcast aqui, o Impressionante Apelo, porque o André Luiz e o Lísias estão conversando e ouvindo lá um noticiário, e os espíritos estão se preparando para o início da Segunda Guerra Mundial, então está pedindo voluntários, então por isso que é um impressionante apelo, e tem várias discussões sobre o ego, as dificuldades que o ser humano muitas vezes coloca aí no meio do caminho e que fica muito refratário, evita
o contato com os bons espíritos. Os bons espíritos até tentam lá dar um pouco de luz para essas pessoas que de repente estão aí governando, mas quando está com a psicosfera totalmente poluída, fica muito difícil. Então, é uma boa discussão. E na semana que vem, no próximo capítulo 25, nós começamos a nova fase, que eu já falei isso para vocês, do nosso lar, que o André Luiz, então, vai começar a ter uma nova etapa lá na colônia espiritual, ele vai começar a trabalhar, e ao trabalhar ele vai ter novas experiências, ele vai observar coisas muito interessantes, e então, a partir do capítulo 25, nós vamos começar a acompanhar, então, essa nova fase do livro Nosso Lar, e eu convido todos aí para nos acompanharem, né? Acompanhar esse que vos fala, e as Sandras, a Sandra Curado e a Sandra Rodrigues, que ficam aí com os comentários nos programas. Beleza? Fica aí esse convite. E vamos para o nosso conteúdo de hoje. Então, primeiro, nós vamos começar com a parábola do administrador infiel, que está lá em Lucas, no capítulo 16, no versículos de 1 a 13. E essa parábola ela vem logo na sequência do filho pródigo. É uma parábola um pouco enrolada, ela é um pouco difícil de compreensão, tem um monte de recadinhos, de informações subliminares, e nós vamos tentar aqui decifrar. Primeiro eu vou fazer a leitura dessa parábola, e depois nós vamos fazer aqui, eu separei vários trechos aí de livros e tal, e para ver se a gente consegue aqui ter outras visões sobre essa parábola do administrador infiel. Então, se vocês estiverem com a Bíblia na mão, eu vou pegar aqui, como sempre, a Bíblia Pastoral, a nova Bíblia Pastoral, porque tem um texto, como eu sempre falo, reforço aqui para vocês. Por que você usa a Bíblia Pastoral? Porque para falar o texto é melhor. Só por isso tem um jeito mais coloquial, então facilita a leitura. Então, nós vamos aqui no capítulo 16, se vocês quiserem acompanhar, e também, assim, se tiverem alguma observação a fazer ao longo da leitura, vocês podem me interromper. Aliás, acho que eu até vou interromper aqui, peraí, porque assim fica mais fácil também, né? Olhando para a minha cara fica mais fácil também. Estou com a Bíblia Pastoral, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Jesus dizia aos discípulos, logo depois da parábola do filho pródigo, Jesus dizia aos discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi acusado de lhe esbanjar os bens. Mandou chamá-lo e lhe disse, o que é isso que ouço dizer de você? Preste contas de sua administração, pois você não pode mais ser administrador. Então o administrador pensou, meu senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Trabalhar na terra? Não tenho força. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para ter quem me receba na própria casa quando eu for afastado da administração. Chamou então, um por um, os devedores de seu senhor e disse ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? Ele respondeu, 100 barris de óleo. Disse-lhe então, pegue sua conta, sente-se logo e escreva 50. Então, de 100 barris passou para 50. Ele deu um descontinho de 50. Depois disse a outro, e você, quanto deve? Ele respondeu, 100 sacas de trigo. Disse-lhe, pegue o recibo e escreva 80. Então, de 100 sacas passou a 80. E o senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com esperteza. Pois os filhos deste mundo, disse Jesus, são mais espertos no trato com sua gente do que os filhos da luz. Vai continuar, mas vamos dar uma paradinha aqui, só para nós colocarmos aqui, entender o que está acontecendo. Então, quem é o homem rico? Então, o homem rico é Deus. Então, a ideia de ser o proprietário. Perfeito? Então, ele é Deus. Quem é o administrador dos bens desse homem rico? Somos nós. Cada um de nós aqui é esse administrador. E aí a grande questão é o seguinte, ele está reclamando, o homem rico disse para o administrador que foi acusado de esbanjar os bens. Por que ele está sendo acusado de esbanjar os bens? Como é que isso pode ser retratado na nossa vida? O que será que se nós somos os administradores, que bens são esses? E o que nós estamos desperdiçando? Vocês conseguem aí ter uma noção? Querem dar um palpite sobre isso? A encarnação, Antônio? Não. Quase, vai. Eu vou falar que está morno. Eu acho que são os deveres como cristão, né?
a caridade, você olhar o próximo. E isso seria utilizar os bens de um jeito correto. Perfeito. Pergunta de novo, Antônio, o que você perguntou? Que agora eu me confundi. Qual é a pergunta? A pergunta é que se nós somos o administrador, tá certo? E o administrador está sendo cobrado pelo homem rico, que é Deus. Né? Então, o que nós podemos jogar para a nossa vida e que nós, de repente, nós estamos fazendo direito nessa administração? Então, eu estou perguntando o que é essa administração, né? E que bens são esses que nós, de repente, não estamos administrando direito. Seria critério das oportunidades, né? Okay. Você tem um critério das oportunidades terrenas, né? Sim. Perfeito, mas que oportunidades são essas? Eu queria que vocês fossem mais... Por exemplo... Antônio, os dons. Como se fossem os dons, né? Perfeito. Os dons são um bem, ok. Mas que mais? Que tipo de dom? Que tipo de dom que nós vamos... Bens materiais. Bens materiais, conhecimento. Agora, por que nós estaríamos utilizando equivocadamente esses dons e esses bens materiais? O que seria isso para nós? Egoísmo. Esquecendo o lado espiritual. Perfeito, esquecemos, perfeito. E quando a gente esquece o lado espiritual, alguém falou aí sobre a caridade e tudo mais. Então, não saber distribuir isso, né? E não saber distribuir, perfeito. Agora, a sabedoria pouca. Perfeito. E aí porque o grande raciocínio aqui é o seguinte: nós conquistamos esses bens por nossa conta e risco, ou isso, de repente, é uma bênção que nós recebemos? É doado. Né? Eu acho que é doado. Perfeito. Você pode falar, Márcia, pode falar. Eu acho que os dois. Tem coisas que a gente conquistou, porque são bens que nós já conquistamos, e tem coisas que são doadas. Mediunidade, muitas das vezes a gente recebe como um dom. Perfeito. Mas não é conquista nossa. E aí desperdício da gente não usar em pró do bem dos outros. Né? Mas eu acho que tem coisas que são conquistas nossas, do próprio espírito, não? Então, aí que está. Nessa parábola, a discussão não é essa. A discussão, assim, a discussão não vai essa, não é por aí. Assim, Márcio, eu entendo o que você está falando, tá correto. Assim, no primeiro momento a gente pode fazer. Não, mas o que eu conquistei. Perfeito, mas você conquista porque você teve um amparo do plano espiritual, de repente essas coisas chegaram para você saber utilizá-las. Exatamente. Os bens materiais, riqueza, né? Exato, porque logo na sequência, nós vamos ver, vem a parábola, e não é por acaso, vem a parábola do Lázaro e do rico. Perfeito? Então, é só para vocês entenderem o raciocínio do que está sendo apresentado aqui no Evangelho, nesse momento em Lucas, especificamente em Lucas, que ele coloca duas parábolas no mesmo capítulo e não é por acaso. Né? Tá certo? Então a ideia aqui... Ele é contra o acúmulo, é isso? Ele é contra que você utilizar de uma forma equivocada esses bens. Por exemplo, se você utiliza os bens de uma forma egoísta, tudo isso aqui é meu. Eu tenho mérito. Eu só olho para essa questão, só olho para mim, que nem um rico insensato. Perfeito? Aí você está fazendo o quê? Você está sendo um mau administrador. Então, por isso que ele está colocando aqui. O homem está chamando a atenção dele. Olha, você não está utilizando, você não está administrando corretamente os meus bens. Tá? Então, quais são os bens? São os bens que você tem à sua disposição. Pode ser o tempo, pode ser a mediunidade, como diz a Márcia, pode ser os recursos materiais, pode ser tudo. Então, você tem os bens, qualquer bem, você tem vários bens. Como que você está utilizando isso? E aí nós temos que entender que esses bens nós somos usufrutuários. A palavra é horrível, né? Mas é uma palavra que mostra bem. Nós estamos aqui pegando de empréstimo. Tudo que nós temos aqui, nós estamos como um empréstimo. E aí, o que nós estamos fazendo com esses bens que nós temos? Estamos guardando para nós, só queremos para nós, ou de repente para as pessoas que estão mais próximas de nós, né? Só a família e tal, ou nós estamos pensando num negócio um pouco mais amplo. Esse é o ponto. Okay? Que está sendo colocado aqui nessa discussão, nessa parábola. Por isso que eu falo para você que essa parábola não é uma coisa fofinha, é uma parábola meio enroscada. O Antônio? Oi, fala. Tem uma expressão, talvez, que possa responder dentro dessa sua linha, né? Que diz o seguinte: quando aqui chegamos, nada trazemos. Quando daqui partimos, nada levamos. Por que será, então, durante o tempo que eu estou aqui, eu brigo pelo que eu não trouxe e pelo que eu não levarei? Exato. Então, como eu administro o que vem comigo, como eu administro esse pacote. Perfeito. E aí,
Correto, é óbvio, a gente não leva nada. O que a gente leva são as nossas conquistas morais. Eu acho que já está muito claro para nós aqui, como grupo, a gente já sabe bem isso. Está muito, muito assim, não tem como a gente escapar dessa conclusão. Mas, às vezes, a gente fica cego. Às vezes, cometemos aqui esquecemos algumas coisas. Esquecemos que tem um próximo, esquecemos que tem outras questões espirituais, nós esquecemos. E o administrador infiel, por isso que administrador infiel, só vou desligar o seu microfone aqui, viu, Ana? Um pouquinho só. O administrador infiel, ele é chamado a atenção do dono. E aí acontece um negócio muito interessante. Não sei se vocês repararam, que o administrador, ele chega e começa a chamar as pessoas e começa a dar uns descontos. E aí o proprietário fica feliz. Mas que coisa esquisita isso, né? Por que ele está dando desconto e o dono está ficando feliz com aquilo? Né? Porque, na verdade, quem está sendo prejudicado seria o dono, né? O proprietário, o Deus, o homem rico lá, como fala na parábola. Por que será que está acontecendo isso? Quer dizer, o que está por trás dessa conversa aqui que nos parece um pouco estranha? O que vocês acham? O que vocês imaginam que possa representar isso simbolicamente para nós? Porque ele tomou uma atitude, né? Ele não ficou só parado, ele tomou uma atitude para recuperar o que ele tinha perdido. Perfeito. Mas como ele recuperou isso? Esse é o ponto para nós aqui. Ajudando os outros, né? Ele Perfeito. usou... Perfeito. Porque aí é o seguinte, olha só. Não, mas espera só um minuto, Antônio. Ele fala. ajudou os outros, mas a preocupação maior dele era garantir o futuro. Porque ele falou, vou dar um desconto, porque depois eu vou... Eles vão ser meus amigos. E nós já vamos chegar lá. Nós já vamos chegar lá. Né? É que tem que ir por partes aqui, porque o negócio é tudo intrincado. Né? Então foi por interesse. Mas aí que tá. Qual é o nosso interesse aqui na Terra? Não é ser espíritos melhores, evoluir. Então, ele não estava indo por esse caminho. Então, ele tem que fazer alguma coisa. Perfeito? Ele foi chamado a atenção. Ele tem que tomar uma atitude. Aí o que ele faz? Algumas Bíblias dizem que ele não tira do patrão, ele tira dele. Então, vamos supor, seria uma comissão. Já que ele é o administrador teria direito, por administrar os bens, a ter uma parte, como se fosse uma comissão. Então, ele pega e tira a comissão dele para ajudar um próximo. Perfeito? Vocês estão entendendo? Por isso, então ele não está tirando do patrão, ele está tirando da parte dele. Então, seria um bem dele que ele está tirando para fazer um bem a um próximo. Porque esse próximo vai ser um amigo no futuro. Exatamente. Está pensando no futuro. Agora, no futuro. Agora, aonde que vai ser essa amizade? Onde vai ser essa amizade, gente? Onde ele está granjeando amigos, como diz Jesus, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Onde que ele está? O que ele está fazendo? Ele está tentando conseguir amizades, conquistar bons amigos no plano espiritual. Perfeito? Então, tudo isso aqui é simbólico, porque a gente vai conquistar amigos e um dia a gente pode se reencontrar com essas pessoas num outro plano, e nesse plano, de repente, uma mão lava a outra. Puxa, olha, você me ajudou quando eu estava precisando, né? Então, fica uma gratidão. E essa gratidão pode ser recompensada em algum outro momento lá no plano espiritual. Então, é essa confusãozinha aqui que, para nós, quando lemos isso aqui, fica uma coisa um pouco estranha, mas um pouco é essa dinâmica aqui que Jesus está querendo nos apresentar. Nós não somos proprietários dos bens. Veja, Lucas, pegando a frase de Jesus, querendo nos mostrar isso, perfeito? Nós somos usufrutuários desses bens. E nós não podemos ficar presos, né, a esses bens e não esquecendo que tem outras pessoas ao nosso lado, que nós podemos fazer algo com esses bens em prol dessas pessoas. Aí, como é que nós podemos mudar, se de repente nós estamos muito focados no plano material? Parar, ver o que nós podemos ajudar com os nossos bens, com os nossos dons, outras pessoas. E aí nós vamos o quê? Granjear amigos, vamos ter o quê? Também nossa elevação espiritual, estaremos praticando a caridade, nós vamos ficar um pouquinho mais alto aqui. Tudo bem? Ok? Esse o ponto aqui para nós nessa parábola, que é a parábola-chave, que vai ficar muito mais clara depois no Rico e Lázaro. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Tudo bem? Podemos seguir aqui? Ok, depois eu queria só... Não, fala, Ana. Só falar aqui que no livro das parábolas, ele até coloca, né, que o homem ele não pode ficar na administração de seus bens, né? Porque na verdade não é um bem do administrador, ok?
Okay? Isso tem que ficar claro aqui. Nessa visão, ele não é dono de nada. Né? O que Jesus está querendo mostrar, ele não é dono de nada. Ele está ajudando com o que não é dele, né? Exatamente. Então, se ele está recebendo esse dom de Deus, se é uma bênção, seja o que for, dom, bens materiais e tal, ele teria que usar isso de uma forma positiva para ajudar outras pessoas que estão, de repente, numa situação mais necessitada. Tá bom? Ok? Bem? É uma visão, tá, gente? Não estou dizendo para vocês, mas eu acho que essa aqui é a visão base dessa parábola aqui, que nós não temos muito como escapar desse... Eu sei que causa certo desconforto, eu até entendi o que a Márcia colocou. Pô, como assim? Mas eu conquistei. Tá bom, conquistou, mas na parábola, tudo que você conquista não é por acaso, não é só por seu esforço, tem uma questão aí espiritual e você está conquistando de repente porque você tem que passar por uma prova, você tem que passar por alguma situação. Aliás, nós até falamos isso naquela parábola do rico insensato, que eu coloquei algumas questões do livro dos Espíritos, não sei se você estava nessa aula, Márcia, então até tem a questão 816, que fala o seguinte, que às vezes você tem os seus recursos materiais, e aí o Kardec pergunta para os espíritos, olha, mas as pessoas que têm posse, por exemplo, não seria muito mais fácil para elas poderem praticar a caridade? E aí os espíritos falam, sim, mas é muito difícil que isso aconteça. É bem desafiador para essas pessoas se livrarem do apego em relação a essas posses, entendeu? Então, é só para esclarecer isso para você, mas eu entendi. Desculpa, Antônio, mas quando eu falei conquistas nossas, eu não falei só as materiais, eu falei conquistas também de virtudes. Ah, sim. Não, tudo bem, claro. E isso é o que a gente leva, né, Márcia? Isso é o que a gente leva, né? Como é que a gente exercita as virtudes? É através do próximo, junto com o próximo. Perfeito. Porque não adianta nada você utilizando. Ser caridoso. Como é que você exercita isso? Exatamente, junto com uma outra pessoa. Tá bom. Você precisa do próximo para você exercitar essas conquistas. Perfeito. Perfeito. Você usa os seus bens, seus dons, para o próximo. Perfeito, é isso. Tá bom? Então, Oi. Quem entra infiel aqui? Hã? Eu não entendi até agora. O que é? Aonde que está? Onde que entra infiel? Sim. Não. Aí é o seguinte, aí é o ISO 9000 que não existe, né? A BNT. Cada um coloca um negócio, aí dá um nome. Então, por exemplo, porque ele está sendo infiel, porque ele não está utilizando corretamente os recursos. E aí você vai ver no final, nós vamos chegar lá, no final vai ter a frase de Jesus, que ele fala que a pessoa tem que escolher. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Aí vai ter uma questão de fidelidade e infidelidade, entendeu? Tá bom? Então, se você pega os recursos de Deus e não ajuda o próximo, você está sendo infiel, certo? Esse é o ponto. Mas, fiel. Exatamente. Deus é fiel, mas nós, de repente, não somos muito. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto aqui da parábola. E ele esbanjando também o dinheiro do patrão, ele seria infiel também, né? Então, ele tá esbanjando um dom, um bem que ele está recebendo, e ele não está utilizando isso para outras pessoas. É infidelidade. Exatamente. Muito bem. Só para, na parábola aqui, na pastoral, por exemplo, ele dá como parábola do administrador desonesto. Então, também ela é conhecida também dessa forma, ou administrador infiel, ou do mau administrador. Cada Bíblia traz de um jeito. A minha é o administrador infiel. Ah, muito bem. Tá Jerusalém. Certo. Jerusalém, ela está com a Bíblia de Jerusalém. Um dia eu ainda vou ler a Bíblia de Jerusalém aqui, porque eu sei que a maioria de vocês tem, e eu fico aqui insistindo com a pastoral. Mas eu acho que pediram lá no Evangelho, não foi? Por que eu comprei? Não, sim, porque ela é indicada, mas ela tem um problema, no meu entendimento. Não é uma Bíblia fofinha para quem está começando o estudo. A Bíblia fofinha, para mim, por exemplo, é a pastoral, é a Paulinas, é a do Peregrino, que tem um texto mais agradável e muita nota de rodapé. A Bíblia de Jerusalém, ela é ótima. Ela é o texto mais assim confiável, mas ela é um texto que é mais tradicional, tem poucas notas de rodapé, e as notas de rodapé muitas vezes são para quem está estudando, por exemplo, teólogos adoram, porque tem lá um monte de questões que eles colocam que para eles é importante. Mas para nós que estamos aqui, somos aprendizes do Evangelho, uma Bíblia um pouquinho mais didática é bem melhor, né? Tá bom? Mas não joga fora a sua Bíblia de Jerusalém, que ela é muito boa. Eu tenho, inclusive, aqui uma versão para cegos, também aqui, ó, que é essa Bíblia, aqui é o tamanho da Bíblia de Jerusalém que eu tenho. Aqui, letra grande, porque eu já não consigo enxergar mais nada, entendeu? Então, vamos lá. Muito bom. Então, quase caí aqui da cadeira, mas vamos seguir em frente. Aí,
segue aqui, depois eu vou explicar o que quer dizer esse filhos de... pois os filhos deste mundo são mais espertos no trato com sua gente do que os filhos da luz. Eu ia explicar depois, mas eu acho que vou explicar agora, porque aí a gente já vai para a próxima fase. O que Jesus está querendo colocar aqui? Por exemplo, vamos imaginar um empresário. Um empresário. Acho que até vou colocar esse exemplo lá no chat, mas se for eu já pulo. Vamos pensar um empresário, uma pessoa que está muito focada no mundo material. Ele vai colocar toda a sua energia para conseguir bons negócios, para conseguir ascender, né? Ele vai conseguir fazer as coisas que ele tem que fazer, porque ele está animado, ele quer aquilo. Ele quer aquilo. Então, o que Jesus está colocando é o seguinte: vamos pegar um pouco esse espírito empreendedor, de quem está muito focado na matéria, e colocar para fazer as coisas também para o lado da luz. É por isso que ele está dizendo aqui: pois os filhos deste mundo, quem que é os filhos desse mundo? O mundo material, aqueles que estão presos nesse mundo material, são mais espertos no trato com sua gente, ou seja, para conseguir as coisas, de repente, para sua família, para os seus amigos e tudo mais, do que os filhos da luz, que ficam muito quietinhos, acabam não fazendo, acabam não tendo essa mesma fome, essa mesma vontade de poder ajudar outras pessoas. Então, é isso aqui que ele está querendo dizer para nós, tá bom? Eu acho que eu vou voltar daqui a pouquinho, eu tenho no PowerPoint, acho que eu trago isso. Bom, vamos seguir aqui, se vocês não tiverem mais nenhuma colocação. Bacana essa parábola, né? dá uns apertões aqui. Bom, vamos lá. E agora vamos no versículo 9, versículo 9. Aí Jesus, então, volta depois da parábola e fala o seguinte: e eu lhes digo, agora acho que vai ficar mais claro para vocês uma série de questões aqui. Façam amigos com o dinheiro da injustiça, para que quando esse dinheiro faltar, eles recebam vocês nas moradas eternas. Lembra que eu estava falando? Conquiste amigos, granjeai amigos. É aqui, tá? Quem é fiel no pouco, é fiel também no muito. Também nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Quem é justo no pouco, é injusto também no muito. Portanto, se vocês não foram fiéis com o dinheiro da injustiça, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se não foram fiéis nas coisas dos outros, quem lhes confiará o que é de vocês? Tudo isso nós vamos explicar daqui a pouquinho. Cada frase dessa é fantástica. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Muito claro, né? É muito bacana isso. Eu vou explicar agora aqui com mais detalhes, porque acho que isso aqui vale a gente fazer uma reflexão passo a passo. Deixa eu só colocar o meu PowerPoint aqui de novo, e se vocês tiverem perguntas, vocês colocam, tá? Deixa eu só ver aqui se isso aqui está funcionando. Ok. Então, acho que só para a gente fechar aquela primeira parte. Então, no uso e administração, isso é o José de Souza e Almeida no livro As Parábolas. Uma visão espírita, inclusive. No uso e administração de qualquer bem, propriedades, posição social, família, corpo carnal, tal, o homem procede como um administrador infiel. Apropria-se deles egoisticamente, acumula-os só para si, desrespeita os direitos alheios, prejudica o próximo. Então, a infidelidade, aí, Sandra Curado, está em se apossar do que nos é dado temporariamente para administrar. Perfeito? Então, essa é uma questão. Aí, o Morel Felipe Wilcon, que foi aqui a indicação para nós aqui do bom Ariovaldo, bom e velho Ariovaldo, e depois o Luiz foi ver esse autor, e ele falou para mim o seguinte: olha, Antônio, parece que o Morel deixou de ser espírita, e é verdade, tem um canal dele lá no YouTube, ele fala que ele não é mais espírita, mas até ele escrever esse livro, ele era, e o livro tem uns pensamentos interessantes, então nós vamos continuar seguindo o Morel aqui mesmo, que ele não seja aí mais espírita, mas a reflexão vale. Então vamos lá. Quando começamos a nos conscientizar, aí agora vem a coisa um pouco mais profunda aqui para nós em relação a essa parábola. Quando começamos a nos conscientizar, percebemos então as leis de Deus gravadas na nossa consciência. Se vocês, só vocês irem lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, os Espíritos falam justamente isso, que essas leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. E entre essas leis está a lei de causa e efeito, segundo a qual sempre colhemos aquilo que plantamos. Se hoje experimentamos dor, é por causa do mau uso dos recursos de Deus que estão à nossa disposição. Outra, alguém quer falar alguma coisa? Alguém está com o microfone aberto. Bem, vamos lá. Os filhos deste mundo são mais espertos com sua gente do que os filhos da luz.
Então, aqui nós temos no José de Souza Almeida, eu já falei rapidamente. Então, o homem materializado luta, sacrifica-se, procede com arrojo e engenho para satisfazer a sua ambição de acumular riquezas. Se os filhos da luz fizessem o mesmo na esfera do bem, já estaríamos nas moradas felizes. Então, é isso que Jesus está colocando. Pô, tem essa mesma vontade, né, de fazer as coisas, de crescer, não só pelo lado material, mas também pelo lado espiritual. E aí ele fala aqui, o José de Souza Almeida, se nós fizéssemos isso, se tivéssemos esse mesmo comportamento, essa mesma atitude, puxa, nós estaríamos, todos nós, já nas moradas felizes, já estaríamos no planeta de regeneração, sei lá, já teríamos evoluído muito espiritualmente. E é uma sacada boa, né? Façam amigos com o dinheiro da injustiça. Então, aqui, o Paulo Alves Godoy, as maravilhosas parábolas de Jesus, ele fala o seguinte: o administrador, pelo menos, amparou seu próximo, ajudando-o a carregar seu pesado fardo. Esse próximo, agradecido, o ajudará como amigo quando voltar ao mundo espiritual. Então, você está aí conquistando amigos. É aquilo que nós tínhamos falado sobre essa questão de fazer amigos com o dinheiro da injustiça. E o dinheiro da injustiça é do mundo material, tá certo? Não é que a pessoa roubou o dinheiro, não é nada disso. Mas está preso nesse mundo material, isso é importante muitas vezes, assim, é óbvio, a gente precisa disso. Mas dentro de uma concepção espiritual, seria um dinheiro da injustiça, porque enquanto ainda tivermos aí as questões sociais, injustiças sociais e tudo mais, aquele que acumula muito, ele está com o dinheiro da injustiça. Mas se você pega esse dinheiro e faz algo positivo com ele, puxa, já estamos aí conquistando amigos, como diz aqui o Paulo Alves Godoy. O que mais? Quem é fiel no pouco, é fiel também no muito. Se vocês não forem fiéis com o dinheiro da injustiça, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Essa frase é ótima. E voltamos aqui ao nosso bom e velho Morel, ele fala o seguinte: ou seja, quem é amigo em coisas pequenas, tem de ser amigo também nas coisas grandes. E nós, administrando os pequenos bens que Deus nos confiou, claro, se você pensar na imensidão de bens, bênçãos que Deus nos coloca aqui para a humanidade, para o universo, nós estamos confiando numa coisinha pequena. Poderemos também administrar bens espirituais cada vez maiores de acordo com o nosso merecimento. Então, nós vamos poder fazer o quê? Nos elevar espiritualmente, nós vamos ter esse crédito, vamos poder conseguir aqui, termos aqui uma credibilidade, não, ele realmente já é um espírito maduro, já é um espírito que está entendendo, então, poxa, ele está conseguindo, ele está ascendendo espiritualmente. Quem mais? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Esse é o final aí da nossa passagem. Né? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E algumas Bíblias trazem Manon, que era o deus aí do dinheiro, da questão material. O Cair Bar Schutel, lá nas parábolas e ensinos de Jesus, ele fala um negócio ótimo sobre essa questão, que eu acho que também serve para nós entendermos o que ele está dizendo aqui para nós, que você não pode servir dois senhores. Né? Então, ele fala o seguinte, o sentido oculto dessa parábola visa estas duas qualidades pelas quais se reconhecem a bondade ou a maldade do homem, fidelidade e infidelidade. Nós somos fiéis a Deus ou nós somos fiéis ao dinheiro? Então, não dá, não tem como. Né? Você tem que ter um norte, você tem que ter aí um objetivo e saber claramente que você tem que ser fiel ao que é o mais importante. Então, e se manter, que eu acho que isso é o mais difícil, né? Nesse caminho, nessa jornada, e é muito difícil para nós, porque nós sempre ficamos muito atarefados aqui nesse mundo material. E eu sei que as coisas são muito difíceis, então às vezes a gente fica falando essas coisas aqui, fica parecendo que nós estamos saindo do mundo verdadeiro, indo para um mundo tipo Poliana, né? Um mundo fantasioso, mas não é só para nós tomarmos esse cuidado, para nós não nos desconectarmos dessa questão espiritual, e de repente a gente acha que nós estamos servindo a Deus, que nem o administrador, mas nós, na verdade, estamos servindo a nós mesmos, ao dinheiro, às coisas materiais, nós estamos muito presos a esse ponto, tá? Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Deixa eu ver só o que tem aqui. Na sequência, até para reforçar um pouco e tudo isso que nós estávamos falando, na sequência aqui dessa passagem, vai ter essa parte aqui, ó. Os fariseus que eram amigos do dinheiro. Olha só, acabou de falar
Jesus acabou de falar, né? Olha, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, você tem que saber escolher. Na sequência, Lucas traz essa informação. Os fariseus que eram amigos do dinheiro, está lá na Bíblia, cada um de vocês deve ter uma tradução aqui, mas a ideia era essa, eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e caçoavam de Jesus, caçoavam, tiravam sarro de Jesus. Ele então lhes disse: vocês são os que querem passar por justos diante das pessoas, mas Deus conhece os corações de vocês, pois o que é importante para as pessoas, para esse mundo material, para essas pessoas que estão muito focadas nessa questão de apego, a parte do dinheiro, é detestável diante de Deus. Então vejo como as coisas estão tudo muito bem encaixadas aqui nesse pedaço aqui, nesse capítulo 16 de Lucas. E aí nós já estamos prontos para a parábola do rico e Lázaro. Vocês querem fazer algum comentário ou eu posso seguir aqui nessa descrição do rico e do Lázaro, que não é por acaso que ela está nessa sequência? O Antônio? Pois não. Eu vi tem um vídeo no YouTube de uns 6 minutos e meio do pastor Caio Fábio sobre essa parábola. E ele fala isso mais ou menos. Vocês repararam que o administrador, que é Deus, não reclamou do quanto ele recebeu, né? Ou seja, o mordomo deu o desconto porque, segundo o Antônio já tinha falado antes, ele deu da própria comissão. Então, o senhor recebeu o que tinha que receber. E elogiou isso, e elogiou essa astúcia dele. Mas a conclusão do Caio Fábio, eu gosto dele de vez em quando, né? Ele diz o seguinte: o importante dessa parábola é, quando tudo fracassar, por aquela situação do mordomo era isso, ele foi pego e ia ser despedido. Quando tudo fracassar, não desista de pegar o que sobrou e tentar fazer algo com isso, porque você sempre vai poder fazer alguma coisa. Sim. É uma interpretação dele. E foi bom interessante. Não, foi bom você ter falado isso, porque tem uma parte aqui da parábola que eu acabei esquecendo de falar, porque ele fala o seguinte, quando ele fala aqui, o que eu vou fazer? Trabalhar na terra, não tenho força. Mendigar, tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para ter quem me receba na própria casa. Por que ele está pensando isso? Aí eu acabei não colocando aqui, mas foi bom você ter colocado isso. É só mais um parênteses, ainda na nossa ideia de ISO 9000, tem parábolas que falam que é administrador infiel e tem outros que falam que é o mordomo infiel, porque o Luiz falou do mordomo. Fechou parênteses. Mas vamos voltar aqui. Ele pega e fala assim: eu preciso resolver isso agora. Eu não posso ir para o plano espiritual, numa próxima encarnação, não, tem que resolver agora. O que eu vou fazer? Ainda tem tempo. Eu não posso esperar para ver o que vai acontecer. Eu vou pedir emprestado para alguém? Eu vou chegar para a Márcia, me empresta aqui os seus recursos para eu poder resolver a minha parte? Não vai dar. A mesma coisa eu chegar para o Luiz, falando: Luiz, me empresta aí que eu vou... Eu não posso pegar de outras pessoas, é um dom que eu recebi. Eu tenho que fazer alguma coisa agora com aquilo, porque depois a gente vai ter que prestar conta. Então é melhor fazer rápido e fazer agora enquanto nós estamos encarnados. Ainda dá tempo de resolver, tá? Então era essa parte, eu pulei, ainda bem que o Luiz fez esse comentário que já me levou a fazer esse link aqui, porque também é uma passagem importante. Vamos aproveitar enquanto nós ainda temos tempo. O jogo não acabou. Nós temos ainda muitas coisas para fazer e dá tempo de nós resolvermos, caso a gente esteja aí um pouquinho como administrador infiel. Um pouquinho, tá, gente? Porque eu tenho certeza que nós já estamos muito mais como administradores fiéis do que como administradores infiéis. Vamos lá. Boa, Luiz. Muito obrigado, hein? É realmente um gentleman. Vamos lá para o nosso Rico e Lázaro. Esse Rico e Lázaro você já conhece de cor e salteado, nem vou ficar... Tenho certeza que a gente só vai aqui cumprir tabela, mas é importante porque é uma parábola que ela está dentro de todo o conceito de Lucas, né? Acho que tem, né, gente? Não adianta a gente ficar tampando o sol com a peneira. Lucas tem essa questão, né? Não é por acaso que ele vai ter lá o rico insensato, ele vai utilizar também a parábola, a passagem do jovem rico que quer seguir Jesus. Jesus fala: vende todos os seus bens e me siga. Ele baixa a cabeça e vai embora porque ele era um cara rico. Então tem muito dessas questões em Lucas. Lucas força muito esse ponto, né? O administrador infiel. E agora a parábola do rico e Lázaro, que eu vou ler para vocês. Aliás, nem sei por que eu entrei aqui de novo. Deixa eu ler para vocês aqui. Está no 16, né, versículo 19, caso vocês queiram acompanhar aqui, né? Havia um homem rico que se vestia com roupas de púrpura e linho fino e dava grandes festas todos os dias.
ele está administrando bem os seus recursos, os seus bens, só para vocês pensarem, tá? Para a gente fazer uma ligação com a parábola anterior. Um pobre chamado Lázaro, coberto de feridas, ficava deitado junto à porta do rico. Aqui algumas pessoas interpretam que esse coberto de feridas é que ele podia ter aí uma questão de hanseníase, alguma coisa assim. Mas não tem essa explicação aqui, vamos entender só como machucados mesmo. Um pobre chamado Lázaro, coberto de feridas, ficava deitado junto à porta do rico. Queria matar a fome com o que caía da mesa do rico. Em vez disso, até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. E também aconteceu do rico morrer e foi enterrado. Olha só que tem umas questões assim. Ninguém fica aqui para sempre, né? O espírito é imortal, mas o corpo, né, infelizmente, nós não ficamos aqui para semente. E aí aconteceu isso. Eles passaram então para o plano espiritual. Na habitação dos mortos, entre tormentos, o rico, né? Ele ergueu os olhos. O rico já estava lá entre tormentos, ele ergueu os olhos e viu ao longe Abraão, pai Abraão, patriarca, e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha piedade de mim, mande Lázaro molhar a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, porque eu estou atormentado neste fogo. E aí Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a vida, né? Você recebeu seus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, desgraças. Agora aqui ele é confortado e você é atormentado. Por quê? O rico utilizou corretamente, ele foi um administrador fiel dos seus bens. Esse é o ponto, tá? Além disso, existe entre nós e vocês um grande abismo, porque o rico estava numa parte, lá nos tormentos, num lugarzinho mais quente, e Lázaro e Abraão estavam lá numa parte mais alta, estavam mostrando aqui uma ascensão espiritual, até porque Abraão é a grande referência de elevação espiritual para eles. Então, agora, aqui ele é confortado e você é atormentado. Além disso, existe entre nós e vocês um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para junto de vocês não conseguem nem atravessar daí, onde está o rico, para cá, para onde eles estão, até nós. E aí o rico insistiu: eu lhe peço então, pai, que o mande à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Que Lázaro os alerte, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Aí Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Aí volta para o rico, que disse então: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até lá, eles se converterão. E aí Abraão lhe disse: se não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, ainda que alguém ressuscite dos mortos, eles não se convencerão. Ufa, hein, gente? É muito melhor assim. Eu acho que assim, para a gente estudar as parábolas, acho que tem vários modos, né? Tem gente que gosta de agrupar por temas e tal, mas quando você faz assim meio casadinho, um do lado do outro, você começa a entender que tem uma questão orgânica nas parábolas, então você aproveita melhor as reflexões. Mas vamos lá para as nossas considerações aqui a respeito dessa parábola, que é uma das parábolas mais famosas, só tem Lucas essa aqui. Então vamos lá, vamos ver se está funcionando. 1, 2, por que ele não está funcionando? Agora foi. Foi mesmo? Muito bem. Então, a primeira coisa, acho que ficou muito claro para vocês, tem uma ligação da parábola aqui do rico e do Lázaro com a do administrador infiel. Então, essa parábola vai chamar a atenção para a nossa condição espiritual quando não utilizamos corretamente os bens que recebemos para administrar, né? Os bens que recebemos de Deus, para administrar durante a nossa existência. O Morel diz o seguinte, que não foi a condição social, isso aqui eu acho que é importante, viu? Isso aqui é muito importante até para a gente equalizar aqui algumas questões, né? Não foi a condição social dos dois que determinou a sua situação pós-morte, que pode parecer isso. E aí e aqui é uma questão importante que ele coloca para nós aqui, o Morel. Até porque Abraão foi rico, né? Quando ele estava encarnado, Abraão foi um sujeito com muitas posses, a família dele tinha muitas riquezas, então Abraão foi rico, e mesmo assim ele está lá no plano superior. O rico sofria as consequências
Isso é importante. As consequências do mau uso dos recursos que Deus confiou a ele. Não aproveitou os bens para aliviar a dívida do próximo, como fez depois de ser cobrado pela consciência, o administrador da parábola anterior. Então, o administrador infiel, ele parou, teve um momento de consciência e deu tempo de resolver. Só que o rico não teve esse momento de consciência quando estava encarnado. Ele descobriu isso às duras penas quando foi para o plano espiritual. Por isso que aquela recomendação, né, da parábola, faça agora, faça já, não fica, vou mendigar, vou cavar, não, vou fazer alguma coisa com meus bens agora, fazer qualquer coisa. Então, esse é o ponto, porque quando está encarnado ainda tem jogo, depois não tem, aí a gente sofre as consequências. E foi isso que aconteceu aqui com o rico. O que mais eu tenho para vocês aqui? A Bíblia de Estudos Ave Maria fala o seguinte, que aqui, nessa passagem, se torna mais clara a advertência, voltamos àquela questão, né? A impossibilidade de servir a Deus, a seu reino e ao dinheiro. Nós temos que ser fiéis a alguma coisa. Não dá para estar um pé em cada canoa. A consequência mais imediata é o esquecimento das mínimas relações de justiça e da finalidade da própria vida. Quando você fica preso ao mundo material, então você vai esquecer das mínimas relações de justiça, de caridade, de amor ao próximo. E qual é a finalidade da própria vida? Quer dizer, por que nós estamos aqui encarnados? É para passear? É só para o desfrute, para o deleite, para estarmos aqui? Não, estamos aqui para melhorarmos espiritualmente, melhorarmos moralmente, intelectualmente, criarmos virtudes, darmos um jeito nos nossos defeitos. É para isso que nós estamos aqui. Mas para isso nós temos que utilizar bem esses bens que Deus nos deu para fazer algo positivo ao próximo que de repente estava lá passando por uma situação difícil. O José de Souza e Almeida, lá no livro As Parábolas, diz o seguinte, é interessante que a parábola só dá nome ao pobre, eu já falei isso para vocês, e ele, para minha surpresa, também menciona isso. Ele só dá nome ao pobre, ao rico não. E olha, se vocês forem lá pegar rico insensato, o jovem rico, agora aqui de novo, a parábola do rico, não tem nome, não vai ter nome, só vai ter nome um rico, que nós vamos ver, é uma das nossas próximas aulas, que é Zaqueu, tá bom? Alguém quer falar? Alguém falou alguma coisinha no fundo? Não? Tá bom. Então, interessante que a parábola, então, só dá nome ao pobre, ao rico, não. Isso porque é uma representação aqui, claro, né? Identificam-se e confundem-se todos os egoístas, os orgulhosos, os vaidosos, os que vivem na luxúria, os esquecidos da fraternidade. Então, é por isso que ele não tem nome, porque ele não mudou a consciência ainda. Então, é isso que tá muito forte aqui em todas essas parábolas que Lucas nos coloca, e nós só vamos ter o nome em Zaqueu. E por que Zaqueu vai ter nome, gente? Por que ele é um rico que vai ter nome? Porque então ele muda, a consciência bate nele lá, ele muda a chavinha, ele começa a entender que ele precisa pegar metade dos bens dele lá e dar para as pessoas e ainda paga para aquelas que ele, de repente, ele cobrou a mais. Só antecipando aqui, dando um spoiler, um trailer aqui para vocês. Mas veja por que ele tem nome e os outros não têm, porque eles ainda estão numa outra condição moral e espiritual. Tá? Muito legal. E até para reforçar um pouco aquela questão que eu falei, da questão que não é o dinheiro, quer dizer, não é Abraão, é o que nós fazemos com aquilo, né? Então, eu até tinha colocado numa aula, mas eu acho que valia a pena. A Ana Rubino levantou a mão. Ana, deixa eu só terminar aqui o Minuto de Sabedoria, e aí eu já te chamo, me dá um minutinho. Então, numa das aulas eu coloquei essa frase aqui do Minuto de Sabedoria, a 202, do Pastorino, né? E que eu acho que retrata bem qual é o problema. O problema é a riqueza. Bom, a riqueza pode ser um complicador, porque você fica embevecido com aquilo, com apego e tudo mais, então, às vezes, pode atrapalhar. Mas não é só isso. Né? Então, por exemplo, a riqueza não depende do dinheiro que você haja acumulado, diz lá o Pastorino. Quem tem riqueza e não sabe ajudar o próximo é pobre, perfeito? Temos esse ponto, eu acho que está muito claro. Agora, quem guarda com avareza os dons que recebeu de Deus é pobre. Então, se você, de repente, tem um dom mediúnico, por exemplo, que é o nosso caso aqui, de repente a pessoa tem lá, pode trabalhar espiritualmente aqui numa casa espírita e não faz, né? Então, de repente, tem que repensar isso. Será que eu recebo um dom e não o utilizo? Por quê? Acho que é um pensamento importante. Quem não sabe dar de si mesmo uma palavra de conforto, um sorriso de encorajamento, é pobre.
Mas aquele que, mesmo pouco ou nada tendo, sabe doar-se em ajuda ao próximo, esse é rico, imensamente rico. Então, eu acho que é importante a gente ter essa reflexão, porque às vezes a gente fica sempre meio assim, né? Só o rico, mas peraí. Às vezes você tem dons, você é rico em dons, o que você está fazendo com esses dons todos? Né? Será que você está utilizando corretamente? Será que você está fazendo algo em prol do próximo? Não é só questão material, às vezes também nós temos outros dons, dom da palavra, né? Você tem outras possibilidades de ajudar, né? O que a gente não pode é ficar na retranca, ficar jogando na defesa e não fazer nada com esses dons, como se fosse um lago, represando aquela água, né? Vamos botar essa água para movimentar. Até uma boa comparação pela secura que nós estamos vivendo ultimamente. Ana Rubim, você quer falar alguma coisinha? Pode aproveitar. Não, eu só ia complementar o que você está falando, porque, primeiro, que muitos de nós recebemos muito, né? Mas muitas pessoas não reconhecem isso. Então, primeiro teria que conhecer o que muito recebeu. E muitos não reconhecem que recebeu muito e conseguem dividir o pouco que receberam, como é dito, né? Perfeito. Então, eu acho que o mais importante, primeiro, é o autoconhecimento, né? Aí e com esse autoconhecimento, a gente vai poder dividir muito ou dividir o pouco, né? Que é o que nós estamos falando de dividir, né? E uma coisa que eu queria só comentar aqui, que é essa parábola do rico e do Lázaro, não sei porque sempre me lembra o inferno de Dante. Toda vez que toca nessa palavra, nessa parábola, eu lembro disso. É porque é um lugar quentinho, né? Ambos um lugar quentinho, né? Perfeito. Tudo bem. Eu acho interessante. Legal, Ana, obrigado. Tranquilo. O Ariovaldo quer falar. Tá, Posso falar uma coisinha? Não, pode, o Ariovaldo. Ariovaldo, peraí, a Sandra também estava chamando alguma coisa? Sandra, fala. Não, deixa o Ari falar. Não, tudo bem, mas você vai querer falar também? Você vai querer falar também? Só para eu colocar na ordem aqui. Tá, vou querer. Tá bom, então Ariovaldo, Luiz, Sandra. Vamos lá, Ariovaldo. O detalhe é que Jesus não fala que o rico era um homem mau, né? Mas o fato dele não fazer o bem foi o mal dele. Perfeito, exatamente. E que tem uma consequência. Tem uma consequência. Tem uma consequência. Tem uma consequência. Perfeito. É isso mesmo. Você não precisa explicar, né? Você não precisa falar com todas as letras. Olha só o que aconteceu. Tem um resultado. Você faz algo, tem um resultado. Acaba acontecendo algo, pode ser positivo ou negativo, né? Porque também você tem que considerar que a pessoa que é rica e ela tem uma empresa, ela já está fazendo uma parte social grande quando ela distribui empregos. Uhum. A gente também não pode esquecer disso. É muito fácil falar, o cara tem dinheiro e tal, mas vê quantas famílias ele ajuda com emprego, né? Então... Sim. E como seria bom que tivesse mais pessoas, né, que dessem mais empregos, porque com 20 milhões de desempregados aí a coisa está difícil, né, Ariel? Precisava ter mais essa possibilidade, com certeza. Luiz, por favor. Não, então só, Ana, você deve se lembrar do inferno de Dante, porque no inferno de Dante, na porta do inferno, está escrito: deixai toda a esperança, vós que aqui entrais. Ou seja, aquela situação do rico estava lá, ele não podia, o outro até podia descer para ele, mas ele não podia sair mais de lá. Então ele já tinha perdido todas as suas esperanças. E vai ter uma observação interessante que eu vou colocar daqui a pouquinho sobre isso. Vamos ver, será que o rico está completamente perdido lá? Vamos ver. Ô, Sandra, pode falar. Não, então, lá naquele estilo adoração, estava escrito que o interessante é que o rico conhecia o Lázaro. Então, isso que é pior, porque ele poderia, assim, ele tinha consciência de que ele estava ali, que era uma pessoa pobre que estava ali pedindo, o que piora a situação dele, porque às vezes a gente, assim, não tem noção, sabe em que sentido, Antônio? Uhum. Isso, assim, às vezes te passa despercebido algumas coisas e você não está fazendo
por mal. E o rico podia até tropeçar quando saísse de casa e aí tropeçar. Ele estava vendo a situação. Não, ele conhecia, estava lá. Ele sabia, não né? podia falar, não sei quem é esse sujeito. Não, ele conhecia. Exatamente, porque às vezes acontece, né? É lógico. Então é pior ainda, por ele conhecer o Lázaro, é pior ainda a situação dele. Perfeitamente, ele podia fazer algo, né? E ele não estava. Poderia ter feito algo, exato. Ele estava preocupado em se vestir bem. Deliberadamente ele não fez, Antônio. Não fez nada, exatamente. Foi um mau administrador. Esse foi mau administrador. Mas eu queria só mostrar para vocês o seguinte: o José de Souza e Almeida, até pegando um gancho que o Luiz falou, né, no livro As Parábolas, tem um abismo, tá certo? Nós falamos sobre esse abismo. Que abismo que é esse? É um abismo moral e não físico. Por hora é intransponível. Mas olha só que interessante. A única maneira de eliminar essa diferença é o rico progredir espiritualmente. Então, olha, o rico faliu, nós já falamos aqui, perfeito, o rico faliu em sua prova, mas ele tirou, de alguma forma, um proveito de sua queda. Ele acordou para uma realidade, ele percebeu, ele arrependeu-se, humilhou-se e até interessou-se pela sorte dos irmãos. Então, há lá um pouquinho lá de um arrependimento tardio, vamos chamar assim, mas pelo menos ele está tendo essa consciência lá no plano espiritual, e quem sabe, numa próxima encarnação, ele já volta com uma outra, se ele tiver ainda, né, a possibilidade de utilizar, de vir com posses, materiais e tal, e puder ajudar os outros, pronto, já ganhou aí por essa experiência. É isso que eu acho que é legal também na nossa ideia de justiça divina, porque ele não vai ficar lá no fogo eterno, nada dessas coisas. Não, ele é uma experiência que o espírito aproveitou e vai poder fazer algo numa próxima encarnação, ou não, né? De repente pode falir de novo, mas um dia ele vai acertar. O que mais? Uma curiosidade que eu queria também colocar aqui para vocês, que a parábola... Isso é só uma curiosidade, tá, gente? Acho que fica tanto essa coisa, não se fala com os... Tem algumas pessoas, né? Algumas religiões que falam, não se fala com os mortos, não sei o quê, blá, 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 né? Aquela conversa. E aí, a parábola, ela confirma a comunicação dos mortos com os vivos. O rico roga a Abraão que mande Lázaro, agora um espírito, à casa de seu pai, lá, para avisar os irmãos. Diante da negativa, o rico implora que envie qualquer um dentre os mortos. Ou seja, manda lá um espírito, manda qualquer um para avisar. Então, aqui é uma curiosidade, o José de Souza e Almeida que observou isso, achei muito legal, é uma coisa meio periférica dentro da parábola, não é uma coisa importante, mas para nós espíritas tem aqui um certo, uma certa questão interessante aqui para nós, que conversa com o que nós já sabemos, né? O que mais aqui tinha para falar? Bom, aí essa frase aqui, que eu acho que é muito bacana, que eu quero reforçar muito isso aqui para nós: se não escuto nem a Moisés, nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Nós, além de termos Moisés, profetas e tudo mais, nós temos os ensinos de Jesus e da doutrina espírita, perfeito? E aí a grande pergunta, nós estamos escutando, nós estamos sendo administradores fiéis, nós estamos fazendo as coisas certas, será que a gente só está aqui só pensando, refletindo, será que nós estamos escutando e botando a mão na massa? É uma pergunta, tá bom? Aproveitando o finalzinho da parábola lá do rico. E para a semana que vem, então, vamos ver se a gente consegue 3 parábolas. São parábolas curtas, mas acho que vai dar para fazer. Parábola do mestre e seu servo, parábola do juiz e da viúva, o fariseu e o cobrador de impostos. Uau, hein? Que aula intensa hoje. Alguém tem mais alguma observação? Quer falar alguma coisa? Eu já posso passar a bola para o meu querido Luiz, para ele fazer o encerramento clássico dele aqui. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida em relação às 2 parábolas? Está tudo bem? Está tudo tranquilo? Tá. Beleza, gente. Eu achei que foi bem divertido. Foi bom. Tudo bem, Luiz, vamos lá. Pessoal, nós já estamos avançados na doutrina espírita, sempre tem uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos. Como eu quero sair da presente reencarnação? Igual, pior ou melhor? Só depende da gente. Depende de mais ninguém. Bom, amigos e amigas, nós que tanto recebemos agora por essa maravilhosa discussão dessas 2 parábolas, principalmente essa do mordomo infiel, que dá margem a tanta coisa, é chegado o momento de retribuir, doando o melhor do nosso amor, com base nas vibrações que iremos fazer. Vamos vibrar pela paz no mundo, vamos vibrar pelo Brasil, seu povo e seus governantes, vamos vibrar
por todos aqueles que estejam sofrendo de dores físicas, morais ou espirituais. Vamos vibrar por todos aqueles que não estejam sob a proteção das respectivas famílias ou que não estejam devidamente assistidos, em especial os idosos e as crianças. Vibremos agora por todos aqueles que estão chegando hoje aqui ao plano da Terra, para que eles possam bem cumprir as missões que os trouxeram à presente reencarnação. Vibremos agora por todos aqueles que estão partindo hoje da Terra em direção à pátria espiritual, para que eles sejam bem recebidos por lá, entendam sua nova realidade e comecem a fazer o que lhes for solicitado. Vibremos para que o Evangelho de Jesus seja a norma de conduta em todos os lares. E, por último, vamos deixar no centro do recinto onde cada um está uma vibração em forma de uma coroa de flores para que o plano espiritual a recolha e leve aonde for mais necessário. E assim, agradecendo ao bom Deus, ao bom Jesus, ao mentor do nosso trabalho, aos nossos mentores individuais, aos amigos do plano espiritual que tiveram nos acompanhando nessa hora de trabalho, vamos saudando a todos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos são devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, um bom resto de semana a todos. Graças a Deus, muito obrigado, Luiz. Obrigado a todos, uma boa tarde aí e até a semana que vem, para mais um pouquinho de Parábolas de Lucas. Tchau, gente. Até amanhã.